Capítulo 28. Uma visão diferente de Deus. Joseph mora em Assam, no nordeste da Índia, onde frequentemente grupos religiosos entram em atrito uns contra os outros. Geralmente, esses conflitos envolvem hindus, muçulmanos ou sikhs, mas os grupos cristãos às vezes também promovem ataques entre eles. A mãe e o tio de Joseph eram batistas, e ela deu um nome cristão ao filho. Quando Joseph tinha 6 ou 7 anos, um adolescente chamado John Mark veio à casinha de sua mãe. John vendia livros e revistas e parecia ser muito legal. Ele disse que era adventista. Tudo que Joseph sabia sobre eles é que uma multidão de outra denominação cristã tinha queimado uma família adventista recentemente. Então, ele ficou quieto num canto tentando descobrir o máximo que podia sobre os adventistas. Ele aprendeu que, embora fossem cristãos, eles guardavam um dia diferente dos batistas e dos pentecostais. A mãe do garoto trabalhava em uma plantação de chá e ganhava apenas o equivalente a R$ 20 por dia. Por isso, não conseguiu comprar nenhum dos livros. John orou com ela e depois foi embora. De repente, Joseph ouviu uma confusão do lado de fora. "Ali está ele!" gritou uma voz furiosa. "Não deixe um adventista fugir!" Pés correndo bateram no chão duro e houve um som de luta. Joseph foi até uma janela e olhou para fora. Uma multidão tinha cercado o simpático jovem. Socos atingiam seu rosto e corpo. Alguém chutou seus pés e ele caiu, batendo a cabeça em uma pedra. Agora a multidão começou a chutá-lo na cabeça e por todo o corpo. Ele mal parecia estar consciente. De repente, o tio saiu correndo, balançando um grande bastão de madeira. "Afastem-se! Afastem-se!" ele gritou. "Não é assim que os cristãos agem. Deixem-no em paz." Relutantemente, a multidão começou a se dispersar, ainda fazendo ameaças raivosas ao sair do alcance do bastão de Samuel. "Joseph, venha me ajudar", chamou o tio Samuel. Joseph correu. Juntos, eles conseguiram transportar o jovem semiconsciente para dentro da casa. Nas semanas seguintes, o tio cuidou de John, e Joseph o ajudava a lavar as feridas do rapaz e a fazer curativos nelas. À medida que a condição de John melhorava, Joseph conversava com ele enquanto a mãe e o tio trabalhavam. Joseph soube que essa não era a primeira vez que John tinha sido atacado por vender livros. "Então por que você faz isso?" Joseph perguntou. John sorriu. "Preciso compartilhar as boas novas de Jesus com os outros." Joseph não disse nada, mas pensou que as pessoas que espancaram tanto um jovem desarmado não as mereciam. Com o passar dos anos, Joseph se tornou um adolescente e perdeu todo o interesse por religião, fosse ela hindu, muçulmana ou cristã. Tudo o que importava era fazer o que bem entendia. Ele começou a fumar, a beber e não frequentava mais a igreja com sua mãe e seu tio. Então a mãe dele ficou doente. Ela estava com muita dor e sentia grande desconforto físico. Por causa de sua baixa renda, ela não podia pagar por uma ajuda médica. A doença a levaria à morte. Joseph ficou muito triste, pois não conseguia imaginar a vida sem a mãe. 2 pastores oraram por ela, mas ela não melhorou. Um deles bateu com a mão no local que doía. "Fique curada", ele bradou, mas nada aconteceu. Àquela altura, Joseph já estava com raiva. "Seu Deus é fraco", ele gritou. "Para que serve um Deus assim? Ele não é melhor que os ídolos hindus." Finalmente, os líderes religiosos foram embora, prometendo nunca mais voltar. Então, um dia, Joseph atendeu a uma batida na porta. "John Mark", ele exclamou, reconhecendo o vendedor de livros que tinha conhecido muito tempo atrás. "Sou pastor agora", disse John, "e gostaria de orar por sua mãe." A amargura de Joseph voltou. "Ah, isso não adianta. 2 pastores já oraram e ela não está nem um pouco melhor." John Mark virou-se para a mulher. "Deus é capaz de curá-la se ele quiser", John disse a ela, "mas às vezes o plano dele não é o nosso." Ele contou histórias sobre Moisés e Elias.
apontando como eles esperavam que as coisas seguissem de determinada maneira, mas Deus tinha um plano diferente. O que importa é lembrar que, em Cristo, a morte é apenas temporária. Ele voltará e chamará os fiéis da sepultura, nos levará ao céu com ele. Ele criará uma nova terra, onde não haverá sofrimento ou tristeza, e ali viveremos eternamente. Nunca morreremos. Nunca morreremos, exclamou a mãe. Nunca ouvi isso antes. Joseph também nunca tinha ouvido falar aquilo. Naquele dia, a dor da mãe foi aliviada, mas ela não melhorou. Pouco antes de morrer, ela falou solenemente com Joseph. Prometa que permanecerá fiel a Deus, disse ela. Agora eu enxergo o Senhor de maneira diferente. Ele realmente é um Deus verdadeiro e fiel. Prometo, disse Joseph. Ele realmente cumpriu sua promessa. Hoje, Joseph ensina em uma escola adventista em Assam. Ele compartilha com seus alunos as boas novas sobre o céu e a nova terra.